SLAM! O míssil supersônico de baixa altitude foi um projeto dos Estados Unidos no final dos anos 50 para um míssil de cruzeiro intercontinental movido a energia nuclear. O projeto previa um veículo Mach 3 voando a cerca de 300 metros de altitude, carregando entre 14 e 26 ogivas termonucleares. Sua propulsão vinha de um ramjet nuclear sem blindagem, que puxava o ar, aquecia-o através de um núcleo de reator de fissão e o expelia pela traseira como gases de escape altamente radioativos. Engenheiros do laboratório de Livermore apelidaram a estrutura de pé de cabra voador, devido ao seu formato robusto e reforçado. Todo o programa funcionava sob o nome de Projeto Plutão e recebeu financiamento real, contratos reais e testes reais em solo no deserto de Nevada. Em 1964, a equipe já havia operado um reator em escala real a mais de 500 megawatts de potência térmica por quase 5 minutos. O perfil da missão era direto. O SLAM decolaria do solo americano com um foguete de combustível sólido, acionaria seu núcleo de reator sobre o oceano e voaria por horas ou até dias aguardando ordens. Ao receber a ordem, ele voaria abaixo do radar pelo território inimigo a 3 vezes a velocidade do som, lançando bombas de hidrogênio em várias cidades no percurso. Depois que as ogivas do veículo fossem lançadas, o próprio míssil ainda continuaria sendo uma arma. Sua onda de choque em baixa altitude poderia quebrar janelas e romper tímpanos, enquanto sua trilha de exaustão espalhava produtos de fissão no solo abaixo. A Força Aérea e a Comissão de Energia Atômica cancelaram o Projeto Plutão em 1º de julho de 1964, poucas semanas após seu teste de reator mais bem-sucedido. Cerca de 260 milhões de dólares foram gastos ao longo de 7 anos e meio. Nenhum míssil completo chegou a ser montado. Felizmente, nenhum teste de voo chegou a ser tentado. A questão central do programa é como engenheiros tão sérios chegaram tão perto de construí-lo e o que os fez parar. Então, depois de 1945, os Estados Unidos investiram dinheiro em todo o uso plausível de energia atômica, incluindo a propulsão de aeronaves. O Distrito de Manhattan iniciou um estudo chamado Projeto NEPA, abreviação de energia nuclear para a propulsão de aeronaves, em 1946. A Força Aérea e a Comissão de Energia Atômica uniram esforços no programa de propulsão nuclear de aeronaves, visando criar um bombardeiro capaz de voar por dias com apenas uma carga de reator. O bombardeiro enfrentou o problema do peso da blindagem e limites de radiação para a tripulação, mas os engenheiros mantiveram o interesse. Um reator seria uma fonte quase infinita de calor para o voo. Os avanços soviéticos aceleraram a busca. O primeiro teste da bomba de hidrogênio soviética foi em agosto de 1953, e em meados dos anos 1950, americanos já acreditavam que Moscou produzia mísseis superficiar capazes de abater bombardeiros de grande altitude como o B-52. Alertas de inteligência previam a chegada de um ICBM soviético, confirmado pelo lançamento do R-7 em agosto de 1957. A dissuasão americana exigia algo capaz de atingir cidades soviéticas, mesmo com defesas fortalecidas. Em outubro de 1956, a Força Aérea emitiu um requisito formal para um míssil de cruzeiro estratégico, movido a energia nuclear, que pudesse voar baixo, rápido e longe o suficiente para escapar da cobertura do radar. A Comissão de Energia Atômica decidiu desenvolver o reator de propulsão, e em 1º de janeiro de 1957, o projeto foi oficialmente chamado de Projeto Plutão. O Laboratório de Radiação Lawrence, em Livermore, Califórnia, ficou responsável pelo reator. Livermore foi fundado em 1952 como um segundo laboratório de armas, em parte para competir com Los Alamos, no Novo México. Los Alamos já cuidava do foguete nuclear no projeto Rover, criando reatores de núcleo sólido para voos espaciais de estágios superiores. Pluto deu a Livermore seu próprio programa de reatores de destaque, voltado para voo atmosférico e não para operar no vácuo. Theodor Charles Merkel, físico que atuou em projetos de armas em Livermore, passou a liderar a divisão Pluto. Merkel, com cerca de 35 anos, era tecnicamente agressivo e defendia o programa perante oficiais céticos do Pentágono e da AEC. Ele propôs um ramjet de ciclo aberto, permitindo que o ar passasse pelo núcleo do reator, aceitando escapamento radioativo para obter empuxo a Mach 3.
O clima político era favorável. O presidente Eisenhower já aprovara grandes orçamentos para aeronaves nucleares. O Comando Aéreo Estratégico buscava alternativas caso seus bombardeiros não pudessem voar, usando o termo átomo pacífico, junto com debates sobre artilharia com ogivas nucleares e minas atômicas de demolição. Um reator liberando produtos de fissão durante o voo era um problema de engenharia, não razão para cancelar o contrato. O que SLAM deveria fazer? No papel, SLAM era um cilindro pesado, sem asas, com cerca de 26 a 27 metros de comprimento e cerca de 1,5 metro de diâmetro. Pesava cerca de 28 mil quilos, com uma seção frontal densa de combustível, uma grande entrada de ar ventral e pequenas aletas em forma de tridente na cauda. O formato não tinha superfícies de sustentação, pois a fuselagem dependia da velocidade e sustentação do corpo, não de asas. O lançamento era feito do solo americano, usando foguetes auxiliares sólidos presos à traseira. Os foguetes auxiliares aceleravam o SLAM até Mach 3 e depois se desprendiam. Nessa velocidade, a pressão dinâmica através da entrada de ar era alta o suficiente para sustentar a combustão, então o reator assumia o controle e o estator-reator começava a produzir empuxo por conta própria. O plano de voo previa subir a grande altitude sobre o Oceano Pacífico, onde o reator era colocado em potência máxima. O SLAM poderia então voar a cerca de 10.500 metros por hora ou dias, mantendo-se em um padrão oval enquanto a Autoridade Nacional de Comando decidia se enviava ou não o míssil para acabar com o mundo. O alcance estimado passava de 100 mil quilômetros em potência de cruzeiro, oferecendo aos comandantes um tempo de espera incomumente longo para uma arma da Guerra Fria. Ao receber ordem de ataque, o SLAM descia a 300 metros e acelerava a Mach 3 ou mais para atacar. Naquela altitude e velocidade, o radar soviético dos anos 50 teria dificuldade em rastreá-lo, e a maioria dos interceptadores não o alcançaria. A orientação vinha de uma plataforma de navegação inercial para o longo percurso sobre o oceano, apoiada por um sistema de correspondência de contorno do terreno para o voo em baixa altitude. Turcom comparava as leituras do altímetro de radar com mapas do solo, permitindo ao míssil passar por vales e seguir corredores de aproximação. A eletrônica precisava resistir à radiação, pois a base de orientação ficava perto de um reator sem blindagem, gerando centenas de megawatts de calor por fissão. As ogivas eram levadas em compartimentos internos no topo da fuselagem. Enquanto o SLAM sobrevoava cada alvo, uma bomba termonuclear era lançada por gás em arco balístico para diferentes cidades. Os planos previam de 14 a 26 ogivas por míssil, permitindo que um veículo atingisse vários alvos no interior da União Soviética. Os danos do SLAM, porém, iam além das bombas. A 300 metros de altitude e a Mach 3, sua onda de choque sozinha, como dissemos na introdução, poderia estilhaçar janelas e tímpanos e até mesmo colapsar estruturas mais frágeis ao longo de sua trajetória. O reator de ciclo aberto puxava ar externo pelos elementos combustíveis e o expelia pelo bocal de exaustão, espalhando produtos de fissão e poeira contaminada ao longo do trajeto. Após o programa Átomos para a Paz e o lançamento da última ogiva, o SLAM ainda teria horas de combustível em seu núcleo. Os planejadores sugeriram voar o míssil vazio em longas passagens sobre outras cidades soviéticas para contaminá-las com o escapamento antes de lançar o reator superaquecido com um ataque cinético sujo ao alvo final. O reator, destruído no impacto, espalharia dezenas de quilos de combustível irradiado nos destroços. Brilhante! O ramjet nuclear. Então, um ramjet não tem compressor ou turbina móvel. A própria velocidade de avanço força o ar a entrar por uma tomada moldada, comprime-o pela geometria do duto, aquece-o em uma câmara de combustão e o expulsa pelo bocal em velocidade maior do que a de entrada. O veículo precisava ganhar velocidade rapidamente, usando foguetes de combustível sólido para alcançar Mach 3 antes que seu motor gerasse empuxo útil e assumisse a propulsão. No ramjet convencional, o calor resulta da queima de querosene ou combustível similar no fluxo de ar. Pluto substituiu essa chama por um reator de fissão instalado diretamente no duto. O ar entrava, era desacelerado e comprimido, depois passava por milhares de canais estreitos no núcleo quente do reator. O ar absorvia calor dos combustíveis, expandia-se rápido e saía pelo bocal como propulsão.
O reator não usava nenhum circuito de refrigeração. A atmosfera servia como refrigerante, fluido de trabalho e fluxo de exaustão. Livermore criou vários reatores de teste chamados TORREY. TORREY 2. O primeiro protótipo funcional era uma unidade em escala reduzida para comprovar o conceito básico. TORREY 2C, o reator em tamanho real e peso de voo, foi projetado para cerca de 600 megawatts de potência térmica e produziu cerca de 513 megawatts durante seu funcionamento em 1964. O calor precisava ser gerado por um núcleo compacto para caber em um míssil de 1,5 metro de diâmetro. Para reduzir peso, o reator não tinha blindagem pesada contra raios gama ou nêutrons. Um núcleo blindado seria pesado demais para um ramjet, então Pluto usou um reator aberto, transferindo o problema da radiação para a fuselagem e o compartimento de orientação atrás dele. O combustível era cerâmico, não metálico. Os engenheiros buscavam um material capaz de manter a forma acima de 1.250 graus Celsius, mesmo sob bombardeio de nêutrons e marcas do ar supersônico. Eles escolheram blocos hexagonais de óxido de berílio com dióxido de urânio como material físsil. Cada bloco possuía uma fileira de furos redondos e eram empilhados em formato de favo de mel, medindo cerca de 1,5 metro de largura, pouco mais de 1,6 metro de comprimento e aproximadamente 27 unidades. 1000 canais de ar atravessavam de frente a trás. Produzir esses blocos foi um dos maiores desafios industriais do programa. O óxido de berílio é tóxico durante a usinagem e difícil de queimar mantendo dimensões estáveis. E o Pluto precisava de milhares de peças ajustadas a tolerâncias específicas. Livermore contratou a Coors Porcelain Company, em Golden, Colorado, conhecida pela fabricação de louças de cerâmica e pela cervejaria ao lado. A Coors fabricou grandes lotes de elementos combustíveis, impulsionando o crescimento de sua divisão de cerâmicas de alta temperatura. Já manter o núcleo unido era outro desafio. A expansão térmica era tão forte que a pilha lhe exigia espaçamentos precisos e hastes de amarração para evitar rachaduras entre os blocos durante a dilatação e contração. Componentes metálicos próximos ao núcleo deviam resistir ao fluxo de nêutrons sem fragilizar, e os atuadores das aletas de controle usavam gás comprimido, pois óleos comuns degradavam sob radiação. A física por trás era simples. Aqueça o ar, expulse-o rapidamente, obtenha empuxo. ABC. Transformar isso em hardware exigia manter um núcleo de fissão de 500 megawatts intacto por horas, com ar a Mach 3 passando por milhares de canais a mais de 1.200 graus, sem refrigeração ou escudo protetor. Um bloco de combustível deformado ou fraturado pode obstruir um canal de ar, elevar temperaturas locais e causar falhas em todo o núcleo. Se você cria conteúdo ou já tentou montar um vídeo, então já sabe o quanto de filmagem e material é necessário para fazer algo bom. A ferramenta que me ajuda a contar melhores histórias é a patrocinadora do vídeo de hoje, Storyblocks. A Storyblocks, com uma biblioteca com mais de 7 milhões de ativos de alta qualidade, feitos por humanos, facilita encontrar o que preciso e torna todo o processo simples e rápido. De filmagens a músicas, efeitos sonoros e até modelos do After Effects, você pode literalmente fazer um vídeo inteiro só com o conteúdo que encontra na Storyblocks. Assim, posso focar na história e terminar o vídeo mais rápido, sem alternar plataformas. Eles ainda têm ferramentas de IA que facilitam a produção. A narração por IA deles, com tecnologia da Eleven Labs, gera locuções com voz natural. Se precisar de visuais personalizados, a edição de vídeo por IA da Runway permite criar conteúdo refinado rapidamente, mantendo o controle total do processo criativo. Além disso, você tem acesso a milhares de modelos diretamente em programas populares como Premiere e After Effects, onde a maioria dos criadores já faz sua edição e efeitos visuais. Isso economiza horas do seu tempo. Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e com uma assinatura você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Para contar histórias melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o QR Code.
Você pode conseguir 15% de desconto em qualquer plano anual por tempo limitado. Então confira agora! E agora, vamos voltar ao vídeo. Construindo o pé de cabra voador. O reator agora era só uma parte do veículo. O Pluto exigia uma fuselagem capaz de suportar voo Mach 3 a 300 metros de altitude por horas, sem se desintegrar ou deformar a entrada de ar. A Chance Vault, que virou Ling Tenco Vault em 1961, venceu o contrato da fuselagem nesse ano. A Marquardt Corporation assumiu as entradas do estator-reator e a integração do duto de propulsão ao reator Torrey. Ambas tinham experiência supersônica, com mísseis e motores, mas nunca construíram algo para resistir a 3 vezes a velocidade do som a só 300 metros do chão. Nessa altitude e velocidade, a pressão dinâmica nas bordas de ataque passava de centenas de pascais. O atrito do ar elevava a temperatura da superfície a cerca de 540 graus Celsius no nariz e na borda da entrada de ar. Uma única gota de chuva atingindo a fuselagem, a Mach 3 carregava energia suficiente para marcar o aço temperado, e uma pedra de granizo poderia atravessar facilmente um painel de alumínio. O apelido pé de cabra voador refletia bem a resposta estrutural. O Slam foi projetado como um cilindro denso e pesado, com pele espessa, reforços internos perto da baía do reator e uma fuselagem dianteira compacta para absorver impactos sem perder a forma aerodinâmica. A entrada ventral alimentava o reator e 3 pequenas aletas na cauda garantiam controle sem a fragilidade de asas longas. O compartimento de orientação ficava à frente do reator, separado por uma antepara, mas ainda exposto à radiação de um núcleo sem blindagem que gerava mais de 500 megawatts de calor por fissão. A eletrônica convencional do fim dos anos 1950 falharia em minutos sob esse fluxo. Engenheiros do Pluto e fornecedores criaram transistores e diodos resistentes à radiação usando silício dopado e embalagens para suportar nêutrons e raios gama. Componentes mecânicos também tinham esse desafio. Giroscópios de rolamento de esferas comuns usavam lubrificantes degradáveis sob radiação, então a plataforma inercial adotou giroscópios de rolamento a gás, com rotores flutuando numa fina camada de gás pressurizado, não óleo. As aletas de controle dentro do núcleo do reator usavam atuadores pneumáticos com nitrogênio comprimido, pois o fluido hidráulico se decomporia em poucas horas no fluxo de nêutrons. A fiação entre o compartimento de navegação e os controles do reator usava isolamento inorgânico, porque a borracha e a maioria dos plásticos se tornavam quebradiços rapidamente perto do núcleo. Até os adesivos estruturais da fuselagem dianteira foram testados para tolerância à radiação. A equipe de Livermore resumiu esse trabalho em 2 frases marcantes. Pluto era tecnicamente irresistível, termo que Robert Oppenheimer usou sobre a bomba de hidrogênio para um problema tão elegante que engenheiros não podiam recusar. A equipe também usou a antiga frase de Los Alamos, fazer cócegas no rabo do dragão, criada para experimentos de criticidade com material físsil exposto. O grupo de Merkel usava essa expressão para descrever o dia a dia de projetar em torno de um reator exposto voando sobre áreas povoadas. Jackass Flats prova o impossível. Agora, os reatores Torrey não podiam ser testados em voo nem operados em células de motor comuns. Um reator de ciclo aberto de 500 megawatts, que puxava ar atmosférico diretamente pelo núcleo, precisava de um teste com as mesmas condições de fluxo de ar de Mach 3, enquanto mantinha os gases de escape radioativos sob controle para que as equipes pudessem sair sem serem gravemente envenenadas. O local escolhido foi Jackass Flats, um trecho da Área 400 e um dentro do campo de testes de Nevada. Fica a cerca de 145 quilômetros a noroeste de Las Vegas. Los Alamos já planejava os reatores nucleares do projeto Rover em instalações próximas, e a infraestrutura para lidar com núcleos quentes já existia ali. Livermore construiu seu próprio complexo a uma curta distância dali, designado como Site 401, com uma plataforma de testes dedicada, um bunker de controle enterrado a 3 km de distância e um prédio de desmontagem onde o reator podia ser desmontado por controle remoto após cada teste. O reator precisava de um suprimento de ar diferente do usado em testes normais de motores.
Os engenheiros instalaram cerca de 40 quilômetros de tubos de revestimento de poço de petróleo como reservatórios de alta pressão, os encheram com ar comprimido e direcionaram esse ar através de aquecedores de pedras de aço que o aqueciam a cerca de 730 graus Celsius antes de chegar ao núcleo. Seria uma baita de uma air fryer, não seria? O sistema podia fornecer Mach 3 nas condições da face do reator por vários minutos em cada operação. Thor 2A entrou em operação em 14 de maio de 1961 em baixa potência. Nos meses seguintes, a equipe levou o reator às temperaturas projetadas e o manteve lá por pouco tempo, comprovando que os elementos de óxido de berílio suportavam o fluxo de nêutrons e ar supersônico sem rachaduras. O reator era uma unidade em escala parcial, projetada para validar o conceito básico, e não para alimentar um míssil. Thor 2C era o núcleo em tamanho real e peso de voo. Em 20 de maio de 1964, com o comissário da Comissão de Energia Atômica, Glenn Seaborg, e oficiais da Força Aérea e da AEC assistindo do bunker, a equipe levou o reator à potência máxima por 5 minutos. Os instrumentos registraram cerca de 513 megawatts térmicos e aproximadamente 35.000 a 38.000 libras de empuxo no bocal. O ar passou por aqueles 27.000 canais a mais de 1.200 graus Celsius e o núcleo permaneceu intacto. O deserto ao redor da plataforma tremeu com um rugido baixo, ouvido a quilômetros. Após o teste, o reator retornou à baía de desmontagem em um vagão controlado remotamente, chamado Jenny. Quanto mais você sabe, a inspeção mostrou que os elementos combustíveis mantiveram suas dimensões dentro da tolerância. Naquela noite, Ted Merkel e sua equipe percorreram 30 quilômetros até Mercury, cidade de apoio ao sul do local de testes, e encheram o bar. Veteranos de Pluto contavam que Merkel e engenheiros lutaram para passar um piano vertical pela porta para um físico tocar. As bebidas duraram até tarde, e Merkel teria passado parte da noite desenhando trajetórias de voo em guardanapos. Caramba! O teste Thor 2C resolveu a principal questão técnica do projeto Pluto. Um estatorreator nuclear pode ser construído, abastecido e operado em potência máxima dentro de uma fuselagem. As principais dúvidas no Pentágono e na Comissão de Energia Atômica já não eram se o reator funcionaria. As perguntas que ninguém conseguia responder. Agora, o primeiro problema após Thor 2C era onde testar em voo um míssil completo. O Slam não podia ser recuperado, pois seu reator ficaria altamente radioativo após uma missão e a aeronave foi projetada para colidir com o alvo ao final. O veículo de teste não levava ogivas, mas o reator liberava produtos de fissão durante o voo. Engenheiros de Livermore sugeriram testar o míssil preso a um cabo, voando em círculo ao redor de um ponto fixo, mas descartaram a ideia rapidamente devido ao comprimento e força necessários no cabo. Um veículo a Mach 3, puxando um cabo longo o bastante para lhe dar espaço aéreo útil, destruiria qualquer material de cabo plausível já na primeira vez. A proposta seguinte levou o teste ao Pacífico, com corredores de voo a oeste do Havaí até perto da ilha Wake, permitindo que o Slam voasse em circuito sobre águas abertas por horas. Ao fim do percurso, os controladores submergiriam o reator em uma área profunda do oceano, afundando o núcleo quente a cerca de 6.000 metros. Oceanógrafos alertaram sobre a contaminação prolongada das áreas de pesca. Sem dúvida, a Comissão de Energia Atômica não sabia como caracterizar a liberação. O rastro de exaustão também era usado politicamente. Qualquer missão operacional voada a partir dos Estados Unidos continentais em direção à União Soviética cruzava o espaço aéreo de aliados ou de países neutros ao longo do caminho. Um Slam voando a 300 metros sobre a Europa Ocidental ou o Ártico causaria estrondos sônicos fortes o suficiente para quebrar janelas, enquanto seu reator aberto espalhava produtos de fissão por toda parte. Governos da OTAN não queriam ser expostos à radiação de uma arma americana em rota ao alvo. Sério, o mundo estava prestes a acabar de qualquer forma. Em 1963 e 1964, o argumento estratégico para o Slam enfraquecia. Os mísseis Atlas e Titan já operavam, os silos Minuteman ocupavam as planícies do norte e a marinha patrulhava com submarinos polares armados com mísseis balísticos.
Esses sistemas podiam atingir Moscou em 30 minutos após a ordem, sem cruzar outros países ou deixar rastros radioativos. O Slam, em comparação, demorava horas para atingir seus alvos após o acionamento do reator. Críticos no Pentágono e na Comissão de Energia Atômica passaram a chamá-lo de lento, baixo e sujo, fazendo piada com o acrônimo SLAM. Os planejadores do Comando Aéreo Estratégico viam o SLAM como uma arma sem missão, pois seus alvos já eram cobertos por sistemas mais rápidos e limpos. O escritório de Royal McNamara, no Departamento de Defesa, vinha impondo análises de custo-benefício a todos os programas, e o Pluto teve desempenho ruim. Os custos também prejudicaram o programa. Até meados de 1964, cerca de 260 milhões de dólares foram investidos no Pluto, principalmente no reator e no complexo de testes do site 401 custos unitários projetados. Entre 40 e 50 milhões de dólares, embora contestado, em valores de 1964, comparava-se mal ao mínimo de 3 milhões por míssil. O ambiente diplomático também mudara. O Tratado de Proibição Parcial de Testes Nucleares, assinado em agosto de 1963, veta testes nucleares na atmosfera, sob a água e no espaço, entrando em vigor em outubro de 1963. O tratado não proibia o SLAM, pois o míssil não era legalmente classificado como teste nuclear, mas marcou uma mudança pública contra a liberação de produtos de fissão na atmosfera, tornando politicamente mais difícil defender perante o Congresso e governos aliados um programa de testes de voo com reator liberando gases quentes sobre o Pacífico. Em 1º de julho de 1964, a Força Aérea e a Comissão de Energia Atômica cancelaram o Projeto Plutão. O programa durou 7 anos e meio e consumiu cerca de 260 milhões de dólares. 6 semanas antes, o Thor 2C manteve potência máxima por quase 5 minutos em Jackass Flats, feito técnico mais impressionante do programa. Nenhum SLAM completo foi montado. Nenhum teste de voo foi realizado. Ted Merkel reuniu a equipe do Pluto de Livermore para a chamada Última Ceia, dias após a ordem de cancelamento. Ele mandou fazer prendedores de gravata em forma de SLAM, com corpo de míssil e aletas em prata, e os distribuiu aos engenheiros do programa. Ele também distribuiu garrafas de Pluto Water, água mineral vendida em farmácias dos Estados Unidos desde o fim do século XIX, como piada de despedida ao programa. Diversos prendedores de gravata estão em coleções particulares e na Fundação do Patrimônio Atômico. Merkel morreu em 1966, aos 41 anos menos de 2 anos após o cancelamento. Engenheiros seniores do Projeto Pluto foram para as divisões de projeto de armas de Livermore ou trabalharam em eletrônicos de espaçonaves resistentes à radiação. Os testes Thor 2A e Thor 2C no site 401 ainda são as únicas vezes na história em que um ramjet nuclear foi operado em plena potência de projeto. O legado técnico do Pluto foi além do míssil. Os transistores resistentes à radiação usados na guiagem foram aproveitados na eletrônica de satélites nos anos 60. A pesquisa com óxido de berílio e dióxido de urânio na Coors Porcelain impulsionou a divisão de cerâmicas de alta temperatura para reatores e isoladores aeroespaciais. O sistema de correspondência de contorno do terreno, aprimorado para o voo em baixa altitude do SLAM, foi levado adiante para o sistema de guiagem do míssil de cruzeiro Tomahawk, que entrou em serviço nos anos 80. A Rússia revelou o 9M730 Burevestnik Skyfall. Segundo a OTAN, em março de 2018, Vladimir Putin o classificou como míssil de cruzeiro nuclear com alcance praticamente ilimitado. Um acidente durante um teste perto de Nionoxa, em agosto de 2019, matou 5 funcionários da Rosatom e causou breve aumento de radiação na costa do Mar Branco. O conceito básico de propulsão desse míssil é o mesmo que Livermore comprovou em Jackass Flats em 1964. A maioria das armas Corbohr canceladas foi encerrada por falhas de engenharia ou falta de orçamento antes do equipamento existir. O Pluto, porém, terminou pelo motivo oposto. Thor 2C operou a 513 megawatts de forma estável. O combustível cerâmico resistiu ao fluxo de ar a Mach 3 e o reforço contra a radiação seguia o cronograma. Quando isso foi comprovado?
Um míssil de 28 mil quilos poderia atravessar continentes com um reator sem blindagem, espalhando produtos de fissão e lançando bombas de hidrogênio sobre cidades. Durante o processo, a equipe do Pluto fez o Pentágono enfrentar o que um veículo assim faria em voo. O reator, ele funciona, e esse era o problema. Obrigado por assistir.